Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós temos a quarta partida do match final entre Krikor Mkhitaryan e Roberto Molina, valendo aí o título do Campeonato Brasileiro de Xadrez Absoluto. Já quero pedir para vocês aquele recado, galera, se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações e já deixa o like aqui nesse vídeo que vai ser muito legal. Foi uma partida muito interessante, a gente vai ter muitos aprendizados aqui. Bem, Krikor Mkhitaryan tem 2.536, está de brancas. Roberto Molina tem 2.458, está aí obviamente de negras. Cavalo F3 seguiu pelo Krikor Mkhitaryan. O mesmo lance que o Krikor jogou na segunda partida, que, como eu disse lá, é um lance muito flexível, permite os dois lados jogarem de diversas maneiras. D5, D4, C6, C4, E6, e aqui as negras optam por jogar uma defesa eslava, e aqui também elas optam por jogar o sistema triângulo, que é esse sistema onde se forma um triângulo aqui com os peões. Segue aí E3, cavalo F6, bispo D3, D por C4, bispo por C4 e B5. Esse lance é muito interessante, porque ao mesmo tempo que você libera a casa B7 para o bispo, você está atacando o bispo em C4. O negativo desse lance é que você está criando um peão atrasado aqui em C5. Mas se as negras conseguem se livrar desse peão rapidamente, esse lance é muito interessante. Bispo D3, voltou o bispo ali para a casa onde estava. Bispo B7, colocando o bispo ali na diagonal. Roque A6, fixando aqui a estrutura de peões e possibilitando a jogada C5. Porque se antes de A6 jogar C5, o peão aqui de B5 estaria caindo, tá bom? Dama E2, cavalo de B, D7 e A4. A4 tem a ideia de debilitar a estrutura de peões da ala da dama. Bispo E7, desenvolvendo normalmente, e E4. Aqui as brancas agora, a gente percebe que elas têm um centro muito forte, e as negras vão precisar aí conseguir minar esse centro para as pretas terem espaço no tabuleiro. B4, cavalo de B, D2 e C5. C5 é um lance bombril, aquele lance multiuso, tem várias ideias. A primeira ideia é que o bispo agora está com a sua diagonal aberta. Uma segunda ideia é que as negras com esse lance estão atacando o centro das brancas. E outra ideia interessante é que caso D por C5, cavalo por C5, vão estar atacando o bispo aqui em D4 duas vezes, e aí o bispo tem que vir para C2. E as negras ganharam aí um tempo. Mas, na partida, depois de cavalo de B, D2, C5, seguiu E5, ganhando espaço, mas um lado negativo desse lance é que elas estão criando uma debilidade aqui na casa D5. E à primeira vista, as negras já tiram proveito dessa debilidade. Cavalo B3, atacando aqui o peão de C5, C por D4, e as brancas optam por jogar A5, fixando esses dois peões de forma que eles não possam se conectar. Uma outra opção era jogar cavalo de FD5, seguiria com o roque das negras e torre A1 em um jogo normal, em que as brancas têm uma pequena iniciativa e as suas peças aqui estão com muita facilidade de jogo. A dama tem boas casas aqui na ala do rei. Todavia, depois de C por D4, seguiu A5. E aí, cavalo C5, as brancas são meio que obrigadas a trocarem, porque o bispo aqui está sendo atacado. E aí, cavalo por C5, bispo por C5.
bispo D2, completando seu desenvolvimento, conectando as torres. Bispo E7, vale ressaltar aqui, algum de vocês faria roque nessa posição das pretas? É interessante pausar e analisar a posição. Bem, roque é um erro gravíssimo, tá bom? Por parte das negras. Se roque, esses pares de bispos aqui, ó, vão jogar e vão jogar lindamente com bispo por H7. E aí, se rei por H7, que é a primeira opção que vem à nossa mente, segue cavalo G5 cheque, rei G8 e dama H5. No próximo lance está ameaçando o mate e a única maneira das negras pararem esse mate é com dama por G5, entregando a dama aí. Outra opção é que depois de bispo por H7 seguir rei H8. E aí é um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. Ó. Cavalo G5, G6, dama G4, dama E7, dama H3. A ideia é jogar bispo G7 e depois matar. Bispo G6, aqui e depois dar o checkmate aqui com o cavalo apoiando, tá bom? Seguiu o rei G7 e aí torre de AC1, aqui atacando o bispo, melhorando a peça. Torre de AC8 e aí bispo por G6. Se seguir F por G6, simplesmente dama H7, checkmate. A outra e melhor opção era torre H8, depois de bispo H5, rei F8, por exemplo, dama G4. As brancas aqui estão muito bem e obviamente as negras aqui estão em apuro. As brancas não vão perder nenhuma peça aqui, elas simplesmente ganharam 2 peões nessa brincadeira aí, tá bom? Mas isso aí de nada aconteceu na partida, isso aí foi apenas calculado na cabeça dos jogadores, por isso seguiu o bispo E7. E aqui, ó, se por exemplo as brancas fazem um lance apenas para passar o tempo, como B3, aqui as negras podem rocar, porque bispo H7 não funciona mais, simplesmente porque o bispo e a dama aqui vão estar olhando a casa G5 no momento do pulo do cavalo. Por exemplo, rei por H7, cavalos de G5 cheque é suicídio, porque ó, o bispo e a dama estão olhando essa casa 2 vezes, enquanto que o cavalo está defendido apenas uma vez. Tá bom? Isso aí é outra ideia. Então, depois de bispo E7, seguiu dama E4. A ideia aqui é muito simples. Rocar nessa posição é outro erro terrível. Se roque, dama por H7 está matando aí em um lance, tá bom? Então não pode rocar aqui. A ideia das brancas é simples, é tomar o peão aqui em D4. Então seguiu dama D7, as negras têm boas opções aqui de defender esse peão. Dama por D4, roque, bispo G5. As brancas aqui querem trocar esse bispo, que é um bispo, esse par de bispos aqui das casas escuras, que é um bispo que defende a posição das negras. Torre de F D8, defendendo a dama aqui que estava sem defesa e ameaçando alguns táticos aqui, dobrando na coluna é uma coisa importante. Torre de F D1, defendendo aqui também a coluna de D. H6, se questionando aí o bispo, vai voltar, vai ficar, vai tomar, vai sacrificar. E aí, bispo por E7 e dama por E7. E agora, essa diagonal aqui está bem mais perigosa. E aí, dama E4. A ideia é simples, é jogar dama H7 checkmate. Ou dama H7 cheque. Vamos ilustrar aqui se as negras fazem um lance bizarro como torre A7. Segue dama H7 cheque, rei F8 e dama H8 checkmate. Mas isso aí não iria acontecer, obviamente. Seguiu G6, avançando o peão e não permitindo mais a entrada de dama aqui na casa H7. Dama G4, as brancas aqui podem aparecer alguma ideia aqui de sacrifícios na casa G6. E aí rei G7 não deixa possível esse sacrifício, tá bom?
Seguimos com H4. A ideia aqui é jogar H5 para debilitar a estrutura de peões da ala do rei. Torre D7. Cavalo D4. Melhorou aqui o cavalo. Não preferiu não jogar H5, melhorou o cavalo. Então as negras elas mesmas jogam H5 aqui, não permitindo H5 das brancas. E aí dama G3. As brancas aqui têm ideia de jogar bispo E2 e poder tomar aqui em H5, já que o peão está cravado, ele não poderia retomar, seria um lance ilegal. Cavalo C7, bispo E2, aquela ideia, e torre de A D8. Agora a ideia das brancas de jogar bispo por H5 no momento não é possível, porque se bispo por H5, o cavalo aqui em D4 está sendo atacado duas vezes e as negras vão ganhar material aí, uma peça por um peão. Então, seguiu cavalo B3 e aí bispo D5. E aqui o Crico cometeu uma imprecisão, ele jogou torre de A C1. Simplesmente colocando a torre na coluna aberta. E esse lance é uma imprecisão, visto que depois de bispo por B3, se dama por B3, dama H3, toma em H4, está perdendo um peão. Se a outra opção segue, que é torre por D7, dama B3, as negras também vão ganhar o peão. Mas aqui é difícil ver que nessa posição, depois de bispo D5, atacando aqui o cavalo em B3, as brancas necessitariam jogar o lance cavalo C1. Mas é muito contra-intuitivo esse lance cavalo C1. É contra-intuitivo porque é um lance que desconecta as peças das brancas. Então assim, é um lance muito complicado de ver. E aí a sequência seria bispo C5, bispo C6, torre por D7, cavalo B3. E agora não tem mais o cavalo aqui, o bispo aqui em D5, para tomar o cavalo e depois tomar aqui o peão em H4. Então isso aí é coisas de computador mesmo, que dificilmente um jogador humano vai conseguir ver, porque são lances contra-intuitivos, são lances que vão contra a intuição dos jogadores, tá bom? Mas aí de qualquer forma seguiu o bispo D5, torre de A C1, bispo por B3, dama por B3 e dama por H4, ganhando um peão. Torre por D7 e torre C4, é um ataque duplo, atacando o peão e atacando a dama aqui em H4. Seguiu dama G5, dama por B4, cheque, dama E5, e aqui as brancas optam por trocar as damas. Crico deve ter pensado aí que a posição sem damas seria mais difícil de defender, pois depois de dama por C3, torre por C3, nós temos que a estrutura de peões aqui é o seguinte: as negras têm 4 peões na ala do rei contra dois peões das brancas, enquanto que na ala da dama as negras têm um peão contra 2. E aí pode ter possibilidade de esse peão aqui de B2 estar dando trabalho, ou o peão de A5 está dando trabalho. Torre por C3, seguiu, né? Torre D2, atacando o bispo e o peão. Só que o cavalo está atacado aqui, né? Então, digamos, se torre por C7, seguiria torre por E2. E as negras aí continuam com vantagem, tá bom? Mas é um final de torres, então aí é bem mais fácil de empatar. Mas nada disso seguiu na partida. Seguiu o bispo F1, defendendo o bispo. Aqui agora não vale torre por B2, porque o cavalo lá estaria caindo. E aí as brancas estariam em vantagem. Bispo por F1, cavalo D5, atacando a torre, melhorando a posição do cavalo. Torre A3 e torre D1, aqui cravando o bispo na casa F1, já que o rei está atrás. Seguiu G3, dando um arzinho para o rei. Cavalo B4, a ideia é defender o peão de A6, para a torre poder sair daqui da casa D1. Torre B3 atacando, torre D4, F4 e H4.
Aqui, as brancas capturarem G por H4, F, seguiria torre F4 e torre H3. É um lance muito ruim, ó. As pretas agora já têm 2 peões passados, que vão ser os triunfos da vitória aí. Então, depois de H4 seguiu rei F2, H por G3, rei por G3 e F5, fixando aqui o peão em F4, criando essa estrutura aqui triangular. Depois de torre C3, a ideia aqui é jogar torre C7 para a torre vir atacar o rei. E depois de rei F6, as brancas não têm mais o cheque e elas vão sofrer agora com os avanços de E5 e G5. Seguiu aí torre C4. Novamente aqui a ideia do Crico é simplificar para que com as peças menores talvez consiga algumas linhas de empate. Só que depois de torre por C4, bispo por C4, E5, F por E5, rei por E5, os peões aqui estão nas melhores condições possíveis. Por quê? Eles estão conectados, eles estão passados e o seu rei está próximo dos peões. Então é tudo que as pretas precisam para conseguir essa vitória. Apoio do rei e 2 peões passados e conectados, que é uma vantagem incrível. Rei F3, G5, criando aqui uma fortaleza para que as negras não tenham chance de passar com o rei. Bispo F1, as brancas precisam manter o bispo nessa diagonal, olhando o peão de A6, para caso o cavalo saia de B4, se não for com cheque, ele tomar esse peão de A6 e aí conseguir jogar A6, A7 e A8 para criar uma dama. Rei D4, bispo E2 e aqui cavalo D3 tem uma ideia interessante. As negras querem jogar G4 aqui nessa posição. Só que se esse cavalo não está em D3, a casa F4 está disponível para o rei. Então aí elas jogam cavalo D3, que é para depois de bispo F1. As brancas precisam manter o bispo nessa diagonal, já ressaltei isso. Então, depois de G4, a casa F4 não está mais disponível para o bispo. Para o rei. Então aí elas têm que jogar rei G3. E aí o rei agora vem para E3. O rei das negras e está muito próximo aqui das possíveis casas de promoção dos peões negros. O apoio do rei aqui é fundamental para essa partida. B3. E aqui as negras voltam o cavalo para C5, defendendo o peão de B6 e também atacando aqui o peão de B3. Depois de B4, cavalo E4, cheque. Rei G2, F4, as negras continuam a avançar esse peão. Seguiu B5 e aqui parece que depois de F3, rei G1, cavalo G3 e B por A6, parece que as brancas aqui têm algumas ideias perigosas com A7 e A8. O problema disso é que todos os lances que as brancas vão fazer aqui são praticamente forçados, porque vai seguir cavalo E2 cheque, rei H2, G3 cheque, rei H3, G2, bispo por G2, cavalo F4, atacando o rei e o bispo, é um duplo ou um garfo, como queira chamar. Depois de rei H4, F por G2, A7, G1, dama e depois de A8, dama também. Dama G7, a ideia aqui é jogar algum dama H7, cortar o rei aqui também e cobrir alguns cheques aqui que são possíveis. E aí depois de dama E8 e rei F2, as brancas não têm mais nenhum cheque interessante disponível. Qualquer cheque que elas dão aqui, elas vão estar entregando a dama e vão apenas estar retardando a vitória das negras. E aqui na posição, a posição continua, por incrível que pareça, e os jogadores foram até o mate. Depois de dama E4 e dama G3 é cheque-mate. Isso mesmo, o Molina deu cheque-mate aí no grande mestre Crico. Então é isso aí, galera. Com essa vitória, agora o match está empatado em 2-2 e nós vamos para as partidas rápidas. As partidas rápidas são no ritmo 25 minutos para cada jogador, mais 10 segundos por relógio. Eu pretendo aí trazer esses vídeos o mais breve possível.
mantendo aquele suspense, já que me pediram aí de quem vai ser o vencedor, quem estiver acompanhando aqui só pelos vídeos, tá bom? Então é isso aí, galera, esse é o vídeo de hoje. Se puderem, ajudem-me, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica por dentro de todas as notificações, compartilha o vídeo com seus amigos. Você não sabe o quão importante é você estar curtindo o vídeo, porque o meu canal vai ser recomendado para as pessoas que procuram xadrez no YouTube. Então é isso aí, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, valeu e até a próxima. Falou!